Me perdoem a falha, porque a minha idade já não é mais uma idade tão jovem e eu acabei errando, na verdade, nós vamos fazer já um pouquinho mais de tempo de casado. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tá todo mundo feliz? Todo mundo. Olha. Isso! Eu gostei da igreja, né? Barulhenta, isso é muito bom, né? Verdade, verdade. Eu sou a Jacira do Abner. E eu sou o Abner da Jacira. E nós somos casados para sempre. Glória a Deus. Amados, vocês não têm noção de como eu senti, como nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Vocês não têm noção de como Deus passeia nesse lugar de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Amados, olha só, nem parece, pastor, nem parece que eu preguei ontem à noite em Feira de Santana, fui no hotel, tomei um banho, viajei de carro até Salvador, passei a madrugada num avião, cheguei de manhã aqui, passei celebrando o aniversário da minha tia de 99 anos, tomei um banho correndo e vim para cá. E eu cheguei aqui muito, muito cansado, mas o louvor que foi ministrado aqui, a forma como essa igreja se moveu no Espírito, olha, renovou a nós de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que eu me sinto realmente em condições de ministrar alguma coisa, sinceramente. Amados, sentem-se, fiquem à vontade, porque é assim que eu me sinto aqui, na minha casa. Eu me sinto como se estivesse ali num projeto Recomeçar nessa igreja. Amados, nós caminhamos juntos há muito tempo, há bastante tempo. As pessoas se assustam quando ficam sabendo do tempo que a gente caminha juntos. Mas eu costumo dar explicação, é fácil a explicação, é assim, porque a gente começou a caminhar juntos, a gente era assim, ó, bem pequenininho, por isso que a gente já tem esse tempo todo caminhando juntos. Porque a gente vai completar agora no dia 6 de agosto, próximo, às 21h32, 51 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então, são 51 anos namorando essa moça aqui. É muito tempo, muito tempo. E, na verdade, vamos fazer 45 anos de casados, 29 de dezembro. Vamos fazer já 45 anos de casados. Graças a Deus, Deus é bondoso para conosco, nos deu um casal de filhos abençoados, abençoados. Nós temos o nosso primogênito, junto com a sua esposa, desenvolve o seu ministério na DEVEC, do Recreio. Já foram líderes jovens, co-líderes de departamento de família, enfim, tem um trabalho muito atuante ali na DEVEC do Recreio. Temos a nossa caçula, junto com o nosso genro, que desenvolve o ministério na Igreja Batista Atitude, na Barra. Ela é uma das líderes do Ministério de Mulheres, ele é produtor musical de Bruna Carla, trazendo a arca. Então, eu louvo a Deus porque eu e a minha casa servimos a Deus. Isso não tem preço, mas tem um valor para nós assim extraordinário. Você não tem noção do quanto alegra o nosso coração ver os nossos filhos, genro, nora, nossos 4 netinhos se alegrando no Senhor, louvando. Isso para nós é algo tremendo. E eu espero hoje poder somar um pouquinho com o casamento de vocês a partir daquilo que a gente viveu. Eu vou falar pouco da Bíblia, vou falar um pouco mais de nós. Amém? Obrigado, meu irmão. Eu vou sentar porque hoje o pregador é ele. Ela é minha maior intercessora. Gostaria de agradecer o convite do pastor Rogério, da pastora Késia. Amados, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o que é que a gente vai precisar fazer para que o nosso amor conjugal jamais esfrie. O que a gente vai ter que fazer? Ou se ele já está morno, o que nós vamos ter que fazer para reacender essa chama? Nosso desafio hoje vai ser esse, tentar falar um pouquinho sobre isso. E confesso que pensei antes de vir para cá sobre se eu deveria falar, como ser um casal bem resolvido, enquanto a gente está deitado, se é que vocês me entendem, ou como deveríamos ser um casal bem resolvido enquanto a gente ainda está de pé. Porque eu percebi o seguinte, na hora de decidir, eu falei o seguinte, bom, se a gente não conseguir ser um casal bem resolvido enquanto a gente está de pé, quando a gente se deitar não acontece nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre como ser um casal bem resolvido enquanto a gente está de pé. Quem sabe, numa outra vez a gente fala sobre um pouquinho sobre como ser um casal bem resolvido enquanto a gente está deitado. E para dar base bíblica a essa nossa conversa, eu vou ler alguns versos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e prometo só falar
momento sobre isso, porque eu quero falar muito mais da gente. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Na minha versão está escrito assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você pode repetir comigo? O amor jamais acaba. Glória a Deus por isso. Me permita orar mais uma vez. Senhor Deus Pai querido, te damos graça porque essa é a tua palavra, límpida e cristalina. Ela nos inspira, ela nos confronta, ela nos consola, ela nos estimula, ela é refrigério para a nossa alma. Por isso faz com que aquela porção que o Senhor separou para derramar sobre essa casa nessa noite possa ser derramada e os corações estejam abertos para receber essa porção, porque ela pode fazer a diferença na vida de cada um de nós. E eu peço seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amados, antes de começar a ministração, deixa eu dar um presente aqui para o pastor Rogério, para a pastora Kézia. Todos os eventos que a gente participa, a gente leva um pendrive que tem 40 arquivos. Eu falei quantos arquivos? 40 arquivos. São 39 ministrações em MP3 para você espetar no carro e ouvir. Isso aqui tem ministrações que tratam do tripé do nosso ministério: relacionamento conjugal, relacionamento de pais com filhos e relacionamento da família com o dinheiro. Porque nós entendemos que se a relação conjugal for bem resolvida, não houver problema na relação com filhos, e a gente souber lidar bem com o dinheiro, o resto é resto. Mas nessas 3 áreas nós não podemos errar. O preço a ser pago por um erro em qualquer uma dessas 3 áreas é muito grande. Então, se a gente investir prioritariamente no casamento, na relação com filhos e na relação com o dinheiro, o resto a gente administra muito facilmente. Então, tem muita coisa interessante aqui. E o 40º arquivo é um podcast, é um vídeo de meia hora que eu gravei com o pastor Cláudio, sobre a gente conversando se é possível ser casado e ser feliz. Então, se você quiser depois, esse presente do pastor Rogério, da pastora Kézia, eu tenho mais alguns ali, não tem muitos não, mas tem alguns ali. Se você quiser, depois a minha esposa te explica ali como é que você faz para ganhar um desse. Amados, é muito bom a gente ler na Bíblia Sagrada essa afirmação que a gente acabou de ler, a de que o amor jamais acaba. É muito bom ler isso, principalmente para aqueles que, como nós, somos cristãos e cremos na Bíblia Sagrada. A gente sabe que a Bíblia Sagrada é a mais absoluta expressão da verdade. Então, para nós é muito confortante, muito bom saber que essa verdade, ela existe e ela é poderosa. Mas, porém, todavia, contudo, infelizmente, a realidade que a gente ouve no gabinete não é bem essa. Nós temos ouvido, e até com alguma frequência, a seguinte afirmação: pastor, eu não amo mais a minha esposa. Ou então, pastor, eu não amo mais o meu marido. E o que nos deixa mais assustados é que alguns desses casais que nos procuram no gabinete, apesar de serem acompanhados e ajudados, alguns deles acabam se separando. E infelizmente, alguns com mais de 30 anos de casados, e se separam. E é triste constatar, pastora Kézia, eu não sei se arde no coração de vocês também, é triste constatar de que o divórcio chegou na igreja. O divórcio chegou na igreja. Mas nós temos visto casais na igreja que ainda estão com a aliança no dedo da mão esquerda, mas que já colocaram o divórcio no seu coração. E o que a gente percebe é que casais que acham que não se amam mais, eles estão dando o primeiro passo no que eu resolvi chamar de o ciclo do descasamento. Porque o descasamento começa assim, quando um dos dois permite que essa falsa sensação de que não ama mais entre no coração. Porque quando a gente permite que ela entre no nosso coração, o nosso casamento passa a ser vulnerável, está sob ameaça muito intensa. Por quê? Porque nós já acolhemos no nosso coração essa impressão, esse sentimento de que a gente não ama mais.
Então, o que nós vamos precisar fazer? O que a gente precisa fazer para proteger o nosso casamento? O que a gente tem que fazer para não sermos ameaçados pelo divórcio? Bem, para fazer isso, eu cheguei à conclusão que a melhor maneira de fazer isso é dar alguns passos atrás para nos lembrarmos do que leva um homem e uma mulher a se casarem. É voltar lá na nossa Gênese e nos lembrar de como é que foi o nosso processo, como é que a gente começou, porque isso nos ajuda bastante, ajuda muito. Eu tenho certeza que aquele que fizer isso vai ficar muito mais fortalecido. Basta olhar para a nossa própria história e que a partir daí a gente possa focar naquilo que levou a nós dois até o altar. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso, a possibilidade de que a nossa chama conjugal se mantenha acesa aumenta bastante. Quando a gente volta lá atrás e se lembra como é que foi o início do namoro, como é que foi o início do relacionamento. E eu entendo que casais que já consideram essa possibilidade de se divorciar, na verdade, eles estão chegando no final de um doloroso processo de descasamento. Um casal só pensa na possibilidade de se divorciar depois de passar por algumas etapas, depois de passar por algumas situações desagradáveis. Quando alguém pensa em se divorciar, ele chegou no fim de um processo doloroso. E durante o aconselhamento, a gente descobre que muitos dos casais que dizem que não se amam mais, na verdade, nunca souberam o que é amor. E, aliás, eu acho que existe até uma razão bíblica para que isso aconteça. Porque, pensa bem, é muito difícil saber o que é o amor. Por que eu acho isso? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é amor. Se eu pudesse definir o amor, eu estaria definindo o próprio Deus. E o nosso Deus é indefinível. Então essa é uma dificuldade muito grande e ela vai continuar assim, ela vai permanecer assim. Mas o problema todo é que o ser humano tem muita facilidade para confundir paixão com amor. Queridos, até o próprio dicionário Aurélio nos confunde. Você vai ao dicionário Aurélio e procurar a definição para uma coisa e para outra, é quase a mesma coisa. Na definição de um dicionário, paixão é um amor em altíssimo nível. Quando ele está no nível do natural, ele é amor. Mas se ele mudar de nível, se ele trocar de fase e aumentar, ele vai passar a ser paixão. Então o próprio dicionário tenta empurrar a goela abaixo de nós, somos cristãos, que amor e paixão são a mesma coisa, só que em níveis diferentes. Paixão é um amor num nível mais alto. Você quer ver como muitos de nós não sabemos realmente o que é o amor? Se você pedir para um casal, principalmente um casal de adolescentes, definir o que é amor, gente, você pega um casal que está perdidamente apaixonado, loucamente apaixonado, cegamente apaixonado, pede para esse casal definir o que é o amor, você vai ouvir coisas hilárias, e eu já ouvi algumas delas. Amor é algo que faz a pessoa perder o fôlego, fica com a respiração ofegante e a voz embargada. Gente, respiração ofegante não é sintoma de amor. Respiração ofegante é sintoma de bronquite asmática. Vai procurar um médico. Não, isso não é amor. Mas a pessoa é apaixonada e ela acha que é. Ela define bronquite asmática achando que está definindo amor. Ou então você pede para uma pessoa, ela fala assim: amor é algo que faz o coração bater acelerado, suar frio, te tira do chão, leva as nuvens. Gente, na minha visão, isso não é amor, isso é avião. Avião faz eu suar frio, me tira do chão e me leva as nuvens. É avião. Mas para a pessoa é amor. Ou então a pessoa fala assim: amor é algo que chega de repente, sem avisar, te aprisiona, te faz refém, te deixa sem controle da situação. Gente, a gente vê todo dia no Jornal Nacional, isso chama sequestro relâmpago. Isso é sequestro relâmpago. Mas a pessoa que está loucamente apaixonada acha que é amor. Por quê? Porque verdadeiramente muitos de nós não sabemos o que é amor. E a verdade é que eu vi no casais há mais de 15 anos, chegamos à conclusão de que as causas para o divórcio são quase sempre as mesmas. Só muda de CEP, mas as razões são muito parecidas. E avaliando o que esses casais falam,
a gente pode constatar facilmente que a principal causa para o divórcio é a infidelidade conjugal. A maior causa de divórcio no Brasil é a infidelidade conjugal. E aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu quero confrontar algum entendimento errado. Quando eu me refiro à infidelidade, eu não estou falando somente daqueles casais onde um dos dois já teve uma relação sexual fora do casamento, porque muitos de nós acham isso. Não, pastor, infidelidade é só quando um dos dois já teve uma relação extraconjugal. Amados, para mim, sexo fora do casamento é a coroa da infidelidade. Sexo fora do casamento é a cereja do bolo. Porque, na verdade, o sexo fora do casamento só acontece, guarde isso, o sexo fora do casamento só acontece quando a infidelidade conjugal já está acontecendo há muito tempo. E alguém pode estar pensando assim, mas pastor, peraí, o meu casamento não está 100%, mas eu nunca fui infiel. Pastor, eu nunca fui infiel. Eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Bem, na verdade, isso vai depender muito do que cada um de nós entende o que seja infidelidade. Será que infidelidade é quando o marido começa a olhar insistentemente para uma outra mulher? Será que isso é infidelidade? Será que é infidelidade quando uma esposa compra alguma coisa e o marido só fica sabendo quando chega a fatura do cartão? Será que é infidelidade quando um dos dois começa a apagar as mensagens do celular para o outro não ver? Será que é infidelidade quando um não pode saber a senha do celular do outro? Será que é? Para muitos não é. Isso é a minha privacidade. Na verdade, muitos acham que infidelidade é só quando há sexo fora do casamento. Se eu tivesse que definir o que eu entendo que seja infidelidade, essa é a minha definição, pode não ser a sua, eu vou respeitar a sua, mas para mim, infidelidade é tudo aquilo que eu faço, que a minha esposa não pode saber. Infidelidade é tudo aquilo que ela faz, mas que eu não posso saber. Isso é infidelidade. E é por aí que o inimigo começa a trabalhar. Essa é a brecha que muitos de nós abrimos para que as coisas comecem a desandar. Na verdade, toda vez que eu não sou transparente, eu estou sendo infiel. Toda vez que a minha esposa não é transparente, ela está sendo infiel. E para ajudar um casal que porventura tenha iniciado esse processo de esfriamento, eu quero deixar uma palavra para que você saia daqui refletindo sobre ela. A gente vai ter que entender o que leva um casal a iniciar um relacionamento amoroso, porque isso ajuda muito. Amados, a relação conjugal é uma relação extremamente dinâmica. Pastor, não entendi. Ou a gente está se casando um pouco mais a cada dia, ou a gente vai estar se descasando um pouco mais a cada dia. Não existe estabilidade nessa relação. Porque quando a gente entende o processo que leva um casal a começar um relacionamento amoroso, fica muito mais fácil a gente intervir nesse processo de esfriamento, nesse processo de descasamento. E hoje eu quero pensar com vocês sobre quais são os passos que normalmente um casal dá antes de decidir se casar. Vamos pensar um pouquinho como é que é esse processo de construção do amor conjugal, que ele ajuda. Bem, eu entendo que todo e qualquer relacionamento amoroso começa quando um homem e uma mulher se olham e alguma característica no outro chama a nossa atenção.
Um se sente atraído por alguma característica que viu no outro. E que eu decidi chamar de admiração. Então, todo o processo inicia-se com uma admiração. Mas para que essa admiração chegue a uma outra fase, que é a fase do namoro, 2 detalhes são imprescindíveis. Sem eles, não tem namoro. Quais, pastor? Bom, primeiro, que essa admiração seja mútua. Porque senão a moça fala assim, pô, esse cara não sai do meu pé, fica atrás de mim, não quero nada com ele e tal. Então, para que dê namoro, a admiração tem que ser mútua. Eles têm que se admirar mutuamente. Mas tem um outro detalhe. É que além da admiração, tem que existir algum nível de desejo. E aqui não importa o que veio primeiro, não importa o que é mais forte, não importa por onde começou, mas para que haja namoro tem que haver admiração e desejo. Admiração mútua e desejo sexual. Porque sem isso o casal nem começa a namorar, tem nem namoro. E eu não acho difícil entender isso, porque se uma mulher se aproxima de um homem e não se sente atraída, ou se um homem se aproxima de uma mulher e não sente desejo, ao invés dessa relação caminhar para um namoro, caminha para uma amizade. Aí vira amizade. Ouça, 2 pessoas que se respeitam, mas que não se desejam, poderão se tornar bons amigos, mas não um casal de namorados. Para que se tornem casal de namorados, tem que ter admiração e tem que ter desejo. Mas qual é o detalhe que nós temos que observar? Nesse tipo de situação, pensem comigo, uma relação baseada somente em admiração e em desejo, vamos imaginar que na relação entre um homem e uma mulher só exista admiração e desejo. Essa relação é um perigo. Ouça o que eu vou dizer, uma relação baseada somente em admiração e em desejo não tem futuro. Pastor, por quê? Porque se houver apenas admiração e desejo, o casal pode até começar um namoro, mas ao invés do namoro chegar até o casamento, ele vai terminar num quarto de motel. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, diga amém. Isso acontece porque, para que o namoro vá até o casamento, é imprescindível que haja mais um componente. É o terceiro apoio que sustenta o amor conjugal. O amor conjugal é apoiado em 3 pilares: admiração, desejo e respeito. Tem que haver respeito. Esse é o tripé que apoia o amor conjugal: admiração, desejo e respeito. Eles ouçam o que eu vou afirmar. Para que haja namoro, só basta admiração e desejo. Mas se não houver uma dose generosa de respeito, ao invés de ir até o altar da igreja, termina numa cama. Depois de 2 ou 3 relações, cada um segue a sua vida. Bem, resumindo tudo isso que eu tentei dizer até agora, eu diria que para um relacionamento amoroso chegar até o casamento, ele precisa ter esses 3 componentes, esses 3 ingredientes: admiração, desejo e respeito. Somente a partir dessa combinação equilibrada desses 3 componentes é que nós temos os ingredientes necessários para construir o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é construído a partir disso. São esses 3 componentes do amor conjugal que vão dar qualidade a todo e qualquer casamento. São esses 3 componentes do amor conjugal que vão fazer de nós um casal casado e feliz, porque não basta ser casado, a gente precisa ser feliz. Mas depois de entender como nasce o amor conjugal, depois que a gente entende isso, fica muito mais fácil eu conversar com vocês por que é que o amor conjugal acaba. Porque se a gente entende como é que ele nasce e cresce, a gente pode entender como é que ele morre. Ou, se você preferir, depois de entender como é que um casamento começa, fica mais fácil entender por que é que um casamento acaba.
gente começa a entender. Como pode? Como é que pode? Uma relação que começa com um namoro tão gostoso, termina num casamento tão ruim. Queridos, se a condição para que o amor conjugal nasça é que exista admiração, desejo e respeito, eu posso afirmar com a mais absoluta convicção que para que um amor conjugal morra, é preciso que haja antes a morte da admiração, a morte do desejo e a morte do respeito. Porque assim como o amor conjugal verdadeiro não surge de uma hora para outra. Pastor, foi amor à primeira vista? Não foi, meu irmão. Foi admiração à primeira vista, foi desejo à primeira vista. Você dá o nome que você quiser, mas não foi amor à primeira vista. O amor conjugal é construído. Você não consegue amar a quem você não conheça. Como ele não surge de uma hora para outra, ele também não morre de uma hora para outra. Ninguém dorme com um casamento muito bem resolvido e acorda no outro dia com um casamento destruído. Não é assim que funciona. E perceba que nos casamentos em crise, o que acontece é exatamente isso. Começa a refletir naquele vizinho que você conhece, no cunhado, na cunhada, no amigo do trabalho. Não estou falando de ninguém aqui não, isso é só o amigo, conhecido, é o primo. Perceba se não é assim. Primeiro desaparece a admiração. Em seguida desaparece o desejo sexual. E no final vai embora o respeito. Porque a dinâmica do divórcio é exatamente essa. Essa é a dinâmica do divórcio. Você deixa de admirar, o desejo começa a diminuir e em algum momento começa a faltar respeito. Só que por não entenderem isso, a justificativa que os casais dão quando decidem se separar é sempre a mesma. Pastor, não amo mais minha mulher. Pastor, não amo mais meu marido. Na verdade, o casal foi asfixiando o amor conjugal aos poucos. Só que não se deu conta disso. Creia no que eu vou dizer. Ninguém dorme com o casamento em ordem e acorda com o casamento destruído. Não é assim, não funciona assim. O casal chega, pastor, ora pelo meu marido foi embora, queria muito que ele ficasse, mas o meu marido foi embora, pastor, me ajuda em oração. Aí eu pergunto assim, mas minha irmã, como é que aconteceu isso? Até ontem estava tudo certinho, e hoje você vem me procurando no gabinete, dizendo que seu marido foi embora. Não, pastor, já vem há 3 anos. Eu falei, minha irmã, você esperou ele ir embora, para pedir ajuda, você deixou ele ir embora, agora fica muito mais difícil. Mas é preciso que a gente entenda, que quando o casal decide se divorciar, não foi somente o amor que acabou, não foi. Na verdade, quando o casal decide se divorciar, não sobrou mais nada. Não existe admiração, não existe desejo e não existe respeito. Aí, sem admiração, desejo e respeito, o amor conjugal vai sendo sufocado e acaba morrendo. E para fechar, o conselho que eu quero deixar para vocês é de alguém que vai fazer 45 anos de casamento. Ouça, meu irmão e minha irmã, é melhor prevenir do que divorciar. É melhor prevenir do que divorciar. Não é isso, irmã? É muito melhor prevenir do que divorciar. Porque a gente sabe quando as coisas estão saindo dos trilhos. A gente sabe quando as coisas estão indo mal, mas a gente não pede ajuda. Ouça, grave isso, é fundamental para todo e qualquer casamento. Quando um dos dois perceber que aquela admiração que sentia pelo cônjuge começa a dar sinais de que está desaparecendo, tem que acender a luz amarela. Ouça, o que eu vou dizer, quem não admira mais o cônjuge, quem não admira mais o cônjuge, deu o primeiro passo no ciclo do descasamento. E a gente fala assim, não, pastor, é normal isso, estou casado há tanto tempo, por que tem que ter admiração? Vai nessa, tem que ter, sim, tem que ter admiração. A falta de admiração tem que ser vista por nós
como um sinal de que a gente vai ter que intervir imediatamente. Por quê? Porque a relação conjugal é uma relação dinâmica. O casal em que um dos dois já não admira mais o outro, está correndo perigo. O casal vai ter que fazer alguma coisa, porque não para por aí. Sabe por que não para por aí? Porque depois de perder a admiração, a próxima coisa que vai acontecer é que vai começar a diminuir o desejo sexual. Não duvide disso. Todo casal em que um não admira mais o outro vai começar a perder a atração, vai começar a deixar de sentir desejo pelo outro. É verdade que um casal onde um não deseja mais o outro deu o segundo passo no ciclo do descasamento. Você deixou de admirar e não se deu conta, e deu o primeiro passo no ciclo e não se deu conta. Não duvide disso. Em algum momento, na caminhada conjugal, o desejo vai começar a diminuir, até que ele não existe mais. Casais que nos procuram, pastor, a gente não tem uma relação há 3 meses, 4 meses, 6 meses. Por quê? Porque o casal deu o segundo passo no ciclo do descasamento, mas não se deu conta disso. Acha que é normal, pastor, a gente tinha casado há tanto tempo, aquele desejo do período inicial da lua de mel não tem mais, é normal. Pastor, é normal isso. Olha o dedinho. Não é normal, pelo menos para mim não é. Pelo menos para mim não é. No outro dia eu vi uma conversa. É verdade que eram ímpios. Mas um falou para o outro assim, pastor, amigo, a minha vida sexual está o caos. Eu só consigo ter uma noite de sexo por mês e olhe lá. É uma por mês e olhe lá. E o outro falou assim, mas você acha que ela ainda faz amor por você? Ainda faz amor com você? Por amor ou por interesse? Que é só uma vez por mês. Na tua cabeça, o que você avalia? Será que ela faz por amor ou por interesse? Ele falou assim, não, eu acho que é por amor. Aí o amigo falou assim, mas por quê? Porque interesse ela não tem nenhum. Não tem interesse nenhum. Só pode ser por amor, porque não tem interesse nenhum. Mas voltando aqui, se o casal não tomar alguma providência, quando sentir que admiração e sexo acabaram, logo vão aparecer os primeiros sinais de falta de respeito. Por quê? Porque a relação conjugal é uma relação dinâmica, ela não para. Ou ela progride, ou ela regride. Então, se eu caminhei um bom tempo sem admiração, perdi o desejo, queridos, faça alguma coisa pelo amor de Deus. Não se conforme de forma alguma, porque não duvide, em algum momento da sua caminhada conjugal, vão começar a aparecer os primeiros sinais de falta de respeito. Começarão a aparecer aqueles conflitos, porque um casal que não se admira e não tem sexo, o conflito é inevitável. O conflito não é se, é quando. Vai acontecer, não tenha dúvidas. Começam a aparecer os primeiros sinais de falta de respeito com agressões verbais. E não para na agressão verbal, porque a relação conjugal é uma relação dinâmica. Começa com a agressão verbal. Se bobear, passa para a agressão física. E vão ser cada vez mais frequentes. E cada vez com maior intensidade. E se o casal não buscar ajuda, enquanto ainda há respeito, a chance de restabelecer a relação, a chance de colocar a locomotiva de novo nos trilhos, fica cada vez menor. Porque quando um casal chega num momento onde já não existe mais nem respeito, para você restaurar um casamento desse é uma luta, uma dificuldade muito grande, muito grande. Primeiro a agressão verbal, depois a agressão física. E você deve saber disso, mas eu vou falar de novo, você já sabe disso. Não existe nenhum casamento que resista à falta de respeito. Pastor, eu pensei que eu vinha hoje para cá para eu rir um pouco. Eu ouvi isso. Eu pensei que eu vinha para rir um pouco. Quem me conhece sabe que eu gosto disso.
Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Não foi isso que Deus pediu para repartir com a igreja. Mas eu estou cansado de ver casais que entram pela igreja, sorrindo, dando glória a Deus e a paz do Senhor para todo mundo. E eu penso assim, esse não foi o casal que eu ouvi no gabinete ontem. Definitivamente não é. Porque o que eu ouvi no gabinete ontem não tem nada a ver com isso que eu estou vendo aqui no templo. Nada, nada, nada. E eu concluo, falando com aquelas pessoas que pensam assim, mas pastor, meu caso tem mais jeito não. Pastor, meu caso tem mais jeito não. Eu não vou aceitar essa sua argumentação não, porque em Deus, todo caso tem solução. O nosso Deus é um Deus de milagre. Eu não acredito que não haja solução para casamento algum. E eu diria o seguinte, como é que a gente começa a restaurar uma relação conjugal que chegou nesse nível? A gente começa exatamente como a gente começou lá atrás, quando a gente começou a namorar. Qual foi a primeira coisa que você teve quando viu o teu cônjuge? Não foi admiração? Comece a restaurar a admiração que você tinha por ele. Comece a restaurar a relação que você tinha por ela. Começa por aí. Como eu vi no outro dia, pastor, o meu cônjuge não tem nada que eu possa admirar. E eu já gosto de pegar pesado de vez em quando, né? Quando eu vi falar isso, eu falei, meu irmão, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Quando alguém acha que o cônjuge não tem nada que se possa admirar, na minha visão, o problema não está no cônjuge, está em você. Está em você. Ouça, gente, ninguém aqui é perfeito. Posso ouvir um amém? Mas ninguém aqui é um lixo. Posso ouvir um amém? Todos nós temos virtudes e defeitos. É normal todo ser humano. Só que não se constrói uma relação conjugal em cima de defeitos. Queridos, todos nós temos dias de doce e dias de azedo. Mas não se constrói uma relação conjugal em alto nível em cima do azedo. É em cima do doce. O segredo é esse. Pare de olhar para os defeitos que o teu cônjuge tem e foque nas qualidades que ele tem e que ela tem, porque ele certamente tem e ela certamente tem. Queridos, quanto mais, grave isso, quanto mais eu focar nas qualidades do meu cônjuge, os defeitos dele ou dela vão perdendo importância para mim. Porque ao contrário, quanto mais eu foco nos defeitos, mais eles vão ganhando relevância, mais eles vão roubando a minha paz, mais eles vão tirando a qualidade do meu casamento. Então pare de olhar para os defeitos e passe a olhar para as virtudes. É assim que se restaura um casamento. É assim que se mantém um casamento em alto nível. E eu fecho aqui, eu não quero escandalizar ninguém, não é esse o meu propósito. Ninguém despreza a aliança conjugal, sem que antes já não tenha desprezado a relação com Deus. Ninguém quebra a aliança conjugal, sem que antes já não tenha quebrado a sua comunhão com Deus. Sabe que eu vejo muitos casamentos com uma baixíssima qualidade? Porque infelizmente, muitos dos cônjuges têm uma péssima relação com o Deus a que servem. Queridos, quando eu me tornar um excelente cristão, o meu casamento vai encaixar. Quando eu me tornar uma excelente cristã, o meu casamento vai encaixar. Vamos ficar em pé. Queridos, eu tenho visto na igreja, eu trabalho na igreja há muitos anos com casais. Eu tenho visto na igreja casais que ainda não romperam a sua aliança conjugal, não se divorciaram legalmente, mas estão emocionalmente divorciados há muito tempo. Continuam casados, mas são infelizes. Dentro da igreja, muitos ocupando cargos ministeriais.
Deus me trouxe até aqui hoje para que você fosse confrontado com essa palavra. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus quer que você saia daqui hoje. Grave isso. Isso é ouvir do próprio Deus. Deus quer que você saia daqui hoje com um propósito muito claro no seu coração. Deus quer que você que está vendo alguma dificuldade, saia daqui para ressignificar o seu casamento. O que o seu casamento representa para você? O que o seu casamento é para você? Que espaço ocupa o teu cônjuge na tua vida? Será que os teus projetos pessoais são mais importantes do que os sonhos do casal? Será que você tem dado a importância ao teu cônjuge que ele merece ou que ela merece? Será que você não perdeu o teu foco? Porque eu vejo muita gente na igreja quebrando a escala de prioridades de Deus. E na escala de prioridades de Deus, em primeiro lugar está Deus. Mas depois de Deus, tem que vir a família. E dentro da família, a relação mais importante de todo ser humano é a relação conjugal. Se uma nova família só começa a partir da união de um homem e de uma mulher, através do casamento, tudo que estiver acontecendo de desorganizado num casamento, precisa ser iniciado, liderado pelo casal. Por quê? Porque o casal é a espinha dorsal da família. O casal é a coluna vertebral da família. Qualquer dano na relação conjugal faz com que aquela família caminhe com dificuldades. Aí sim, depois de cuidar da relação com Deus e da família, vem as outras coisas. Fonte de receita, vem a igreja. Queridos, igreja não é Deus. Igreja não é Deus. Igreja não é Deus. Que a gente possa pensar nisso de uma forma muito prática, muito prática. Eu não quero espiritualizar algo que é muito fácil ser entendido no plano natural. É que a gente sai daqui hoje assim. O que é que eu preciso fazer para que a minha família seja a família que Deus projetou? Porque o projeto de Deus é perfeito. Foi Deus quem projetou a família, está registrado na Bíblia Sagrada. Só que muitos ainda não descobriram, sabe o quê? Deus, nessa construção chamada família, entra com o projeto e manda um engenheiro para dar toda a instrução. Ele chama-se Espírito Santo de Deus. Se você não entender o projeto, pergunta a ele que ele te explica. Se não estiver sabendo como fazer, clama a ele, porque ele entra com providência. Só que tem um detalhe que muitos de nós não temos consciência. Deus não vai edificar a nossa família por nós. Deus não vai fazer aquilo que é obrigação nossa fazer. O projeto é de Deus, mas a mão de obra é nossa. Somos nós quem temos que edificar a nossa própria casa. Pastor, não estou entendendo como fazer isso. Recorre à Bíblia. Não entendeu? Clama ao Espírito Santo, porque Ele vai te dar toda a orientação possível. E se você quiser edificar a família que Deus projetou, nunca negligencie o teu casamento, a tua relação com os teus filhos e a tua relação com o dinheiro. São 3 relacionamentos onde se iniciam talvez 90% dos problemas familiares. A maioria esmagadora dos problemas familiares tem origem ou no casamento, ou na relação com filhos, ou na relação com as finanças. Se nós vigiarmos essas 3 áreas, nós estaremos nos protegendo de talvez 90% dos problemas que poderiam atingir a nossa casa e a nossa família. Você sai daqui hoje pensando nisso, refletindo sobre isso, que a gente possa celebrar nesse final de reunião que teremos aqui a oportunidade, a possibilidade de sermos ministrados pelo Espírito Santo, para que a gente saia daqui sabendo por onde começar e o que fazer. Qual é a velocidade que nós vamos ter que dar a esse processo de mudança? Eu vejo muitos casais na igreja, que estão caminhando na mesma direção. Grave isso. Eu vejo muitos casais na igreja que estão caminhando em direção
ao Deus que serve, ao Deus que adoram. Eles estão caminhando em direção a Deus. Mas ainda assim eles estão em crise. Estão vivendo conflitos. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam ainda que vão ter que descobrir uma velocidade que seja confortável para ambos. Não basta estar andando em direção ao mesmo Deus, se quisermos andar em velocidades que não se alinhem. Se eu forçar a minha esposa a andar numa velocidade que não seja confortável para ela, eu vou criar problema na minha relação com ela. Se ela quiser andar em direção à vontade de Deus, numa velocidade que não seja a minha, vai causar problema na nossa relação. Então que você possa encontrar esse equilíbrio. Ouça, sozinho a gente vai muito mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. Eu quero orar pela tua vida. Eu não me conformo em viver uma família e um casamento abençoado e conviver com pessoas na igreja que não vivem dessa forma. Eu não me conformo. Eu quero colocar a minha fé à tua disposição. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você viva a plenitude de Deus aqui nessa terra. Deus não veio para que tivéssemos vida, Ele veio para que tivéssemos vida, mas vida abundante. Eu quero orar pela sua vida, vem aqui. Pode vir. Ouça, a maior dificuldade que eu vejo na igreja é um crente vir ao altar. E a gente se engana dizendo assim: não, mas toda vez que um ímpio se converte, a festa é no céu. É verdade isso? É, mas não é só isso, porque a Bíblia não diz isso. Sabe quando a festa é no céu? Quando um pecador se arrepende. Só que nós, como cristãos, temos muita dificuldade de vir ao altar. Sabe por quê? Porque a gente não olha para Cristo. Sabe para onde a gente olha? Para o lado. A gente não olha para a nossa família. Sabe onde a gente olha? Para o nosso ministério. A gente não olha para o alto. A gente olha para o banco da frente, para o banco de trás, para o banco do lado. O que vão pensar? O que vão achar? Eu não posso me expor. Eu tenho cargo na igreja. Amados, ouça. Eu sei que vir ao altar é um sacrifício. Eu sei que vir ao altar é um sacrifício. Eu não estou negando isso. É um sacrifício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai encontrar nenhum homem na Bíblia Sagrada que tenha sacrificado no altar e que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Porque Deus não brinca com o nosso sacrifício. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Ele está contemplando o teu coração. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Você pode não ter certeza e ficar na dúvida, mas Ele sabe. Meu irmão, deixa eu falar um negócio com você. Será que a tua filha, ao orar, pedindo um marido a Deus, ela tem condições de falar assim: Deus, manda um marido exatamente igual ao meu pai. Irmã, será que o teu filho pode dobrar o joelho e dizer assim: Deus, me manda uma esposa exatamente igual a minha mãe? Porque eles precisarão orar assim, sim. Eles têm que orar assim? Tem. Ouça, antes de dar conselhos, precisamos dar exemplos. Tu não tem noção do que influencia um filho vendo o que a gente faz. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Que os nossos casamentos possam inspirar os nossos filhos. A minha esposa viveu numa família completamente destruída. Sabe qual foi a consequência disso na vida dela? Ela falou: eu não quero me casar.
Para viver o que a minha mãe vive, eu não quero casamento. E eu estou cansado de ouvir isso. Pode vir, tem tempo. Pode vir. Não reluta não. Grave isso. Grave isso. Deus só precisa de uma coisa para começar a mudar a tua história. Uma coisa, uma única coisa. Ele só precisa disso. A tua história não começa a mudar quando você mudar completamente o teu estilo de vida. Não, não precisa. Porque Deus não precisa disso. Ele só precisa de uma coisa. Ele só precisa que o Espírito Santo testifique no teu espírito que você está assumindo um compromisso com Ele, de ao sair daqui começar a fazer coisas diferentes. Basta isso. A hora que o Espírito Santo testificar no teu espírito, a tua vida muda. O teu futuro muda. A tua história muda. Vem, eu quero orar pela tua vida, pode vir. Estenda as tuas mãos para cá, igreja, sem contenda. Vamos falar com o Pai, vamos colocar nossa fé em ação. Eu costumo dizer que Deus não se move pela nossa fé. Pastor, isso é heresia. Deus não se move pela nossa fé. Sabe como é que Deus se move? Pelo nosso ato de fé. É o que eu faço com a minha fé que move o coração de Deus. É o que você demonstra. É a tua capacidade de ação, a partir de uma fé que você tenha, ou que você acha que tenha, é que Deus vai se mover. É assim que funciona. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Sabemos, Pai, que a palavra de hoje foi uma palavra de confronto, para tirar daquela mesmice que a gente não está satisfeito com ela, para nos levar para um local de mudança, para um estágio novo, para uma fase nova, para um outro nível. Eu tenho certeza, Pai, que casais sairão daqui para ressignificarem o seu casamento e a sua família, e colocar a sua escala de prioridades em ordem. E eu tenho certeza que o teu nome será glorificado na vida deles. Eu tenho certeza que o teu nome será glorificado na família deles. Isso possa alargar a fé dos teus filhos e chamar a atenção do mundo para as transformações que você vai fazer na vida de cada um deles, e que eles queiram conhecer o Deus a quem os teus filhos servem. Isso possa engrandecer o teu nome, e eu peço seja assim, em nome do teu filho amado Jesus. Você pode dar um amém a Deus? Glória a Deus.